Olá pessoal, boa tarde a todos e bem-vindos ao nosso seminário online. Eu sou Daniela Martins, coordenadora da área de treinamentos da iProcess. Este é o nosso seminário web, a orquestração como instrumento para integrar sistemas, através do qual gostaríamos de compartilhar com vocês. A orquestração é um poderoso artifício que pode ser utilizado na integração de sistemas e tem, como em qualquer projeto de TI, seus desafios e seu ciclo de vida. Falando um pouco da iProcess. A iProcess é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento de soluções de gestão de processos e gestão de conteúdo, utilizando as tecnologias de BPM, Workflow e SMGED. Somos a mais premiada empresa em BPM na América Latina, tendo sido premiada com 2 medalhas de ouro e 1 de prata no Global Awards for Excellence em BPM em Workflow, pelos cases de sucesso implementados. Alguns dos nossos clientes principais são Banrisul, Claro, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Renner, Procempa, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Grupo Sonai, Distribuição Portugal, Sicredi, entre outros. Este seminário será apresentado por Eduardo Cordeiro, arquiteto e desenvolvedor de integração com Bipel pela iProcess. Eduardo atua profissionalmente na área de TI há mais de 15 anos. É graduado em Análises de Sistemas pela Universidade Positivo do Paraná, pós-graduado em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação pela PUC no Rio Grande do Sul e especialista em pré-vendas do Oracle SOA Suite 11G. Passo agora a palavra ao Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. A iProcess tem realizado vários seminários online que estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Dentre os temas abordados, já falamos sobre BPM e SOA no desenvolvimento de sistemas, BPMN e sobre a ferramenta da Oracle para automação de processos, o Oracle BPM. Dessa vez, gostaríamos de compartilhar algumas experiências sobre um assunto que também faz parte do cotidiano da iProcess: a integração de sistemas utilizando orquestração. A nossa apresentação está organizada da seguinte forma. Inicialmente falaremos sobre projetos de integração entre sistemas e de alguns conceitos que são fundamentais no contexto da nossa apresentação. Em seguida, vamos falar especificamente sobre a orquestração utilizando o BPO. E por último, apresentaremos alguns pontos fundamentais no desenvolvimento de projetos de integração de sistemas utilizando a orquestração. O contexto de negócios do mundo atual é extremamente dinâmico. Percebemos como as organizações mudam sua estrutura a todo instante, motivadas principalmente por novos modelos de negócio, novas mídias, novos mercados, novas demandas, pela necessidade da inovação tecnológica, pela consolidação do mercado, seja por meio de fusões, aquisições ou parcerias, pelas adequações estratégicas para competir no mercado global, pelas crises e incertezas de todos os tipos nos âmbitos nacional e internacional, em função da legislação e das normas regulatórias, pela necessária e requisitada transparência e eficiência e pelas mudanças nas relações de trabalho. As empresas precisam responder cada vez mais rapidamente ao mercado, aos acionistas e aos funcionários, sem poder se dar ao luxo de perder qualidade ou aumentar seus custos, pelo contrário. E onde é que isso afeta a área da tecnologia da informação? Todas as empresas hoje em dia têm seus processos altamente dependentes da TI, sejam eles de venda, produção, financeiro, marketing, administrativa, engenharia, RH, pesquisa e desenvolvimento, distribuição, enfim, qualquer um. Até mesmo pequenas empresas já dependem da TI em alto grau. Como uma farmácia gerencia seu estoque e se integra com os seus fornecedores? Ou então como um restaurante atende a sua clientela? Sabemos, portanto,
que é impossível fazer mudanças na empresa sem envolver a TI. Nesse contexto, se a TI não consegue responder de forma eficiente, ela vira o gargalo da mudança na empresa. Um estudo da Forbes aponta que, apesar de 70% dos executivos concordarem que a TI é importante para o crescimento da empresa, 60% deles acreditam que a TI está efetivamente inibindo os esforços de crescimento. Mas por que a TI não consegue dar conta da velocidade que o negócio exige? Certamente a causa não é única. Podemos citar, por exemplo, a complexidade do negócio, a complexidade e a constante atualização tecnológica, dificuldade de manutenção nos sistemas atuais, a dificuldade na integração entre sistemas, a quantidade de retrabalho, ou então a imaturidade das plataformas, etc, etc. Nesse contexto, vemos que a governança de TI hoje tem priorizado a gestão por processos, que é a metodologia gerencial que compreende o mapeamento de processos, o redesenho de processos, análise e simulação, a modelagem técnica e implementação de processos, a sua implantação e o monitoramento e melhoria contínua dos processos. Processos bem definidos são a premissa para uma boa integração entre sistemas, sobretudo utilizando orquestração, assunto que vamos desenvolver na nossa apresentação. E falar de integração de sistemas é falar de um processo vital para manter a competitividade do negócio, já que ela proporciona economia e eficiência dos recursos, além de racionalizar os processos de negócio e garantir a integridade das informações extraídas desses sistemas. Uma integração de sistemas bem feita, por exemplo, pode permitir a definição de pontos de controle, essenciais para a elaboração, por exemplo, de um BSC, ou Balanced Scorecard, e também criar gatilhos de monitoramento. Mas, antes de tudo, gostaríamos de levantar uma questão. O que motiva uma empresa a integrar sistemas? Não seria mais simples obter uma única solução já integrada para todas as suas necessidades? Bom, no mundo real, no mundo ideal, a resposta é óbvia. Mas na realidade nem tudo é tão fácil quanto parece. Vejamos alguns cenários onde encontramos a necessidade de integrar sistemas. A fusão ou aquisição de empresas que possuem estruturas de TI diferentes. Grandes empresas que devem respeitar contratos com fornecedores de produtos, ERPs, CRMs, etc., que não estão integrados entre si. Produtos legados que não fornecem todos os requisitos necessários atualmente para as empresas, mas que custariam muito caro para serem descontinuados, exigindo a incorporação de outros aplicativos mais modernos e que necessitam trocar informações com o legado. Ou então empresas que utilizam, por exemplo, o envio de mensagens em diferentes formatos para seus parceiros e fornecedores, seguindo um processo definido. A integração em si pode ser feita de várias formas e utilizando diferentes tecnologias. Algumas das técnicas mais comuns de integração de sistemas utilizadas hoje em dia são a troca de arquivos entre os sistemas, a replicação de dados, o acesso direto à base de dados, chamadas remotas, utilização de APIs, utilização de adaptadores, ou então filas e mesmo troca de mensagens. Na apresentação de hoje, falaremos de integração de serviços utilizando Web Services. Nesses projetos, utilizarmos os conceitos de SOA, ou Service Oriented Architecture, ou seja, arquitetura orientada a serviços, é uma ótima opção. E ao pensarmos num projeto desse gênero, existem algumas preocupações que devemos ter, que são diferentes de projetos comuns de desenvolvimento de sistemas. Por exemplo, devemos, antes de mais nada, visualizar todos os pontos que serão integrados. Devemos definir todas as interfaces de todos os serviços.
Devemos definir o processo de negócio que envolve a troca de mensagens entre os serviços expostos. Devemos determinar o modelo de dados que irá trafegar na integração, já que normalmente cada sistema possui a sua própria estrutura. Devemos definir a arquitetura técnica da integração.